Amigo, amiga, seja muito bem-vindo ao nosso programa diário espiritual. Desejo que a alegria e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e toda a sua família. Estamos começando mais uma semana na graça de Deus. Nós que estamos nesse dia 24 de setembro, estamos ainda nesse mês da Palavra de Deus. Nós que somos chamados a cada vez mais ler essa palavra que tem um ensinamento poderoso para todos nós, que tem um ensinamento que nos guia para fazermos cada vez mais a experiência com Deus. E hoje, nessa segunda-feira, nós temos como tema, a partir do Evangelho, sobre a luz. E nós somos chamados a ser luz. E, com certeza, os santos são luzes, são orientações também que nos ajudam a viver de maneira radical a palavra de Deus na nossa vida. Por isso, vamos conhecer hoje São Geraldo, ele que também é luz para os cristãos, para aqueles que querem aprofundar na experiência de nosso Senhor Jesus Cristo. Conheçamos um pouco da sua história. São Geraldo, primeiro mártir da Hungria. O santo de hoje estudou em escola beneditina e teve uma ótima formação, que inclui o zelo pela salvação das almas. Abraçou a vida religiosa na ordem beneditina e em pouco tempo São Geraldo chegou ao serviço de abade do mosteiro. Voltando de uma viagem à Terra Santa, passou pela Hungria e, a pedido do rei, assumiu a missão de evangelizar com seu grupo aquela nação. Combateu as idolatrias e o sagrado bispo não deixava de recorrer e recomendar a onipotência suplicante da Virgem Maria. Com a morte do rei, entrou a luta pelo poder e ele lutou pela paz, onde reinava a discórdia. Um dos pretendentes não só era contra o bispo, mas cultivava ódio pelo cristianismo. Numa viagem em socorro do povo com a fé ameaçada, São Geraldo foi preso e apedrejado até a morte pelos inimigos da fé, isto em 24 de setembro de 1046. Deixou escrito lindos testemunhos do religioso bispo e fiel cristão, o qual tornou-se com a graça de Deus. São Geraldo, rogai por nós. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, eu convido a você para que nós possamos destacar alguns pontos da vida de São Geraldo para que nos ajude a viver essa vida de santidade. Como nós vimos no breve relato da sua história, ele se tornou o primeiro mártir da Hungria. Também Geraldo viveu assim e se esforçou para combater as idolatrias da sua época. Lutou incansavelmente pela paz e assim tentando dirimir toda a discórdia entre as pessoas que haviam na sua época. Mas na sua época tinha muitas pessoas que cultivavam um ódio pelo cristianismo. E mesmo assim, Geraldo continuou lutando pela paz. Mas o que aconteceu? Um dos seus grandes opositores o prendeu e assim matou a apedrejada. Um dos seus grandes opositores jogou Geraldo na prisão e ali ele foi morto à apedrejada, mas jamais ele negou a sua fé. Pelo contrário, ele continuou assim pedindo que Deus perdoasse os seus inimigos. Que também nós possamos viver essa dimensão do perdão na vida de cada um de nós, para manifestar a nossa fé e também essa necessidade de salvação que nós temos. Assim nós seremos luz na vida dos nossos irmãos e principalmente na vida dos nossos inimigos. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, vamos meditar a palavra de Deus. Nós que estamos nesse mês de setembro somos chamados a estudar e aprofundar no conhecimento dessa palavra. Meditemos no programa de hoje o Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos de 16 a 18. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto,
prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem uma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, eu quero convidar você para que juntos possamos nesse momento meditar a palavra de Deus, essa palavra que nos fala nesse dia de hoje, nesse início de semana, sobre a luz que cada um de nós precisamos ter. Aqui na nossa palavra de Deus, na Bíblia, tem como título o apostolado cristão. Para sermos verdadeiramente cristãos, seguidores de Jesus Cristo, nós precisamos ser luz, aquele que ilumina, aquele que orienta, aquele que faz a experiência de Deus e partilha com os irmãos. Por isso que Jesus fala no Evangelho de hoje, que não se acende uma lâmpada para colocar debaixo de uma vasilha e nem também para esconder debaixo da cama. Porque a lâmpada, ela precisa brilhar, a luz precisa estar iluminando todo o ambiente. E a alma daquele que faz a experiência de Deus na sua vida, com certeza vai viver essa luz, vai viver essa claridade, onde as pessoas desejam se aproximar. Jesus vivia com tal claridade, vivia na intimidade com Deus, que conseguia atrair muitas pessoas a Ele, porque a própria atitude de Jesus era uma atitude de luz. Que também nós, que fomos batizados em nome de Jesus, na verdade, em nome da Trindade, não só de Jesus, mas fomos batizados em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, também somos chamados a ser luz na vida dos nossos irmãos. Você que me acompanha agora, na sua casa você é chamado a ser luz. No seu trabalho você é chamado a ser luz. Porque senão, o que vai acontecer? Quando a gente não é luz, a gente vai ser como a palavra de Deus fala. Vai ser aquela luz debaixo da vasilha. Vai ser aquela luz escondida debaixo da cama que tem pouca serventia. Que a palavra de Deus, que o exemplo dos santos nos ajudem a enfrentar cada vez mais essa realidade de sermos verdadeiramente luz na vida dos nossos irmãos, pois assim nós receberemos cada vez mais a graça de Deus. Se eu vivo na presença do Senhor, o Senhor só tem a entregar a mim e a todos aqueles que vivem a salvação, ao reino eterno. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nos esforcemos a viver sempre a palavra de Deus, viver essa mensagem de Jesus, trazer para dentro do nosso coração, para que sejamos cada vez mais transformados em luz para iluminar o mundo, para iluminar a vida das pessoas que estão à nossa volta. E assim possamos atrair essas pessoas não para nós, mas para o Cristo e conduzi-las à vida da comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, eu convido a você para que juntos possamos fazer essa oração de consagração a Santa Rita. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como Senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles que pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Estimados irmãos, depois de nós fazermos a nossa oração de consagração,
vamos implorar a bênção de Deus sobre esta água que você com certeza já preparou aí para que seja abençoada pelo nosso Deus, que se torne um sacramental, ou seja, a presença da graça de Deus na sua família. Você que muitas das vezes está desanimado, está aí na tristeza, não está se sentindo a luz brilhando aí no meio da sua família, então acompanhe essa bênção dessa água e faça o uso dessa água, tome essa água, asperja essa água na sua casa, que com certeza a graça de Deus vai estar perto de você, te ajudando a viver cada vez melhor o Santo Evangelho, a Santa Palavra. Acompanhemos então a oração de bênção. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos da comunidade. Amanhã, terça-feira, terço com as mulheres, às 18h45, na Matriz. Às 19h30, Santa Missa e logo após a Santa Missa, terço com os homens. Meus irmãos e irmãs, estamos chegando ao final do programa de segunda-feira. Então vamos implorar a bênção de Deus para que esse início de semana possa ser vivido na graça de Deus, que todos os dias dessa semana o Senhor esteja conosco. Por isso se coloque na presença de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até amanhã com mais um programa Diário Espiritual.